Quanto pesa a luz? Como assim? Eu sei que soa como o início de uma daquelas charadas infantis, né? Mas pensem comigo. A luz ilumina o mundo, revela as cores, preenche todo o espaço. Mas não parece ter nenhum tipo de substância palpável, sabe? Uhum. Ninguém tenta colocar um raio de sol numa balança, né? A nossa intuição diária constrói essa ideia super enraizada de que a claridade é algo tipo completamente material. Exato. A gente sente o calor do sol na pele durante uma caminhada, mas definitivamente não sente o impacto físico de um raio de luz empurrando a gente para trás. Seria bem bizarro se eu sentisse. Com certeza. Mas e se a ciência nos dissesse que essa pergunta aparentemente boba, na verdade foi o estopim para um dos maiores quebra-cabeças da física no início do século XX? E que quebra-cabeça, viu? Pois é. E para investigar isso, a nossa imersão profunda de hoje vai olhar para uma fonte bastante singular. Nós vamos analisar o capítulo 3, que se chama Fótons e Fluido Cósmico, do livro Mecanismos da Mediunidade. Que é uma obra bem única, ditada pelo autor espiritual André Luiz e psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira. Isso. E o que torna esse material um objeto de estudo tão fascinante para quem está ouvindo a gente agora? É a natureza híbrida da coisa toda. O texto pega conceitos pesadíssimos e super rigorosos da física quântica, passando por gigantes tipo Clerk Maxwell, Albert Einstein, Max Planck, Niels Bohr e Louis de Broglie, e tenta fazer uma síntese de tudo isso. Uma costura bem audaciosa, né? E a nossa missão aqui é justamente mapear essa síntese. Nós vamos dissecar essa física de ponta do século passado de forma estritamente analítica para entender como a obra organiza tudo isso e, no fim da linha, propõe uma visão espiritual sobre a verdadeira base invisível de todo o universo. É uma jornada em tanto, saindo da física pura e chegando no intangível. Ok, vamos desempacotar isso. Porque para entender a tal base do universo, a gente precisa primeiro destruir essa nossa intuição de que a luz é só uma onda fantasmagórica voando por aí. A gente tem que voltar no tempo. Exato. Quando foi, historicamente, que a ciência percebeu que a luz escondia algo a mais? O primeiro grande baque veio com Clerk Maxwell. Ele estava focado em estudar o eletromagnetismo, né? E aí ele chegou a uma previsão teórica que, na época, parecia uma loucura total. Tipo, o que ele previu exatamente? A ideia de que qualquer irradiação, incluindo a luz que nós enxergamos, exerce pressão sobre os corpos físicos. Ou seja, a luz literalmente empurra a matéria. Caramba. E eles provaram isso depois com um experimento que eu acho lindíssimo, quase poético, sabe? O da poeira, sim, é incrível. Pra quem tá ouvindo, imagine um quarto escuro, bem escuro, com um feixe de poeira flutuando no ar. Os cientistas pegaram um jato de luz muito forte de uma lâmpada e dispararam direto contra essa poeira. E o que aconteceu foi que o feixe de poeira se curvou. Sim, ele foi fisicamente empurrado pro lado, como se uma brisa invisível tivesse soprado ali. Claro que a pressão medida ali era mínima, né? Uma fração microscópica que não afeta a nossa rotina. Mas, para a física clássica, o impacto filosófico dessa curvatura na poeira foi um terremoto absoluto. Porque se a luz consegue empurrar a matéria, isso significa que a luz possui inércia, certo? Exatamente. E se tem inércia, a ciência precisava encarar um problema colossal. E é aí que entra o Albert Einstein, no começo do século XX, bem no meio daquele furacão do desenvolvimento da relatividade. O Einstein olha para isso e pensa, bom, se a luz tem inércia, ela precisa ter peso específico. E se tem peso específico, a conclusão inevitável é que a luz tem massa. Mas espera aí, como a mente humana processa isso? Como algo que sempre foi classificado como uma onda contínua pode ter massa? O que é fascinante aqui é a saída que o Einstein encontrou. Ele bebeu direto da fonte de outros dois pesquisadores geniais, o Max Planck e o Niels Bohr. Tá, e o que eles propuseram que ajudou Einstein? O Einstein deduziu que a luz não é como, sei lá, a água fluindo continuamente de uma mangueira. Na verdade, ela é composta por grânulos luminosos. Grânulos? Tipo pacotinhos? Isso, pequenos pacotes de energia que são disparados como balas de uma metralhadora.
Claro que a velha guarda da ciência achou isso um absurdo completo na época, né? Ah, com certeza, até porque a luz também sofre refração, ela faz curvas, cria padrões de interferência, coisas que até então apenas ondas faziam. Mas aí o Einstein usa o famoso efeito fotoelétrico para cravar de vez a existência desses grânulos que depois ganharam o nome de fótons. Como funciona esse efeito descrito na fonte? O mecanismo do efeito fotoelétrico é lindão. Imagina uma chapa de metal, tipo de sódio ou potássio. Quando um raio de luz específico bate nessa chapa, ele literalmente arranca elétrons de dentro do metal, fazendo eles saltarem para fora. Ah, então o Einstein provou que esses fótons individuais batiam nos elétrons como se fossem projéteis e causavam esse deslocamento violento. Exato. Foi a prova de que a luz tinha esse comportamento de partícula. Sabe, para nossa audiência visualizar isso de forma bem clara, pensa num jogo de tiro a alvo naquelas barracas de parque de diversões, onde você precisa derrubar uma garrafa super pesada. Adoro essa analogia. Né? Se a luz fosse apenas uma onda contínua, simplesmente aumentar a claridade deveria arrancar os elétrons, certo? Jogar mais luz seria o suficiente. Mas não é assim que a física quântica opera. Pois é, jogar 1000 bolas de ping-pong ao mesmo tempo contra a garrafa que representaria uma luz muito intensa, porém de baixa energia, não vai derrubar a garrafa. O elétron nem se mexe. Essa é a chave do problema. O simples aumento da intensidade não fornece a energia necessária de impacto para ejetar o elétron do metal. Então, para derrubar a garrafa com violência, a solução não é jogar mais bolas leves. Você tem que trocar a munição por uma bola de beisebol pesada e densa. E no nível quântico, essa bola de beisebol seria uma luz de frequência diferente, certo? Uma oscilação muito mais curta, onde a energia daquele fóton específico é extremamente concentrada. É esse único fóton denso que bate no elétron e joga ele para fora do metal. E entender que a luz é feita desses projéteis disparados nos leva para um abismo ainda mais profundo. Porque pensa bem, se a luz é feita de fótons, como é que o átomo fabrica e atira essa munição? De onde a luz nasce, no fim das contas. Isso. E a resposta descrita no material está no núcleo de tudo isso, os saltos quânticos. Ah, os famosos saltos quânticos. Explica pra gente. Quando um átomo recebe uma carga de energia externa, seja por calor ou eletricidade, ele fica, na linguagem da física, excitado. Os elétrons que orbitam o núcleo ganham essa energia e saltam para órbitas mais distantes. Mas o que mais impressiona a gente na leitura do texto é a precisão absurda com que isso acontece, né? Nossa, sim. Não é um processo aleatório ou gradual. O universo tem um código super rigoroso. Os elétrons saltam para longe do núcleo seguindo uma matemática perfeita, obedecendo ao quadrado dos números cardinais. Ou seja, não é tipo subir uma rampa, é pular degraus muito específicos. Exato. O primeiro salto vai para uma órbita de proporção 1, o segundo salto vai para 4, o terceiro para 9, depois 16 e por aí vai. E a violência necessária para bagunçar esse sistema é surreal. O texto menciona que, numa temperatura de 1000 graus centígrados, os elétrons já começam a fugir dessas órbitas normais. Mas se a temperatura chegar a 100.000 graus centígrados... Aí vira um caos total. Um caos. Os átomos perdem todos os elétrons e viram apenas núcleos nus, explodindo uns contra os outros. É um cenário infernal. Mas focando no nosso mundo mais calmo, o segredo da luz não está na ida do elétron, mas na volta dele, não é? Exatamente. O elétron salta para aquela órbita distante porque ele engoliu, digamos assim, aquela energia. Só que ele não consegue ficar lá em cima para sempre. Ele tem que voltar para casa. E ao retornar para sua órbita original, mais próxima do núcleo, ele precisa se livrar daquela energia extra que o empurrou para cima. Ele expele essa energia. E essa energia ejetada é o fóton. É a luz. O fóton nasce desse salto de volta. Mas a grande pergunta que fica, que eu acho que muita gente deve estar se fazendo agora, é como esse sobe e desce de partículas minúsculas consegue criar todas as cores maravilhosas que nós enxergamos no universo. Pensa que a distância da queda determina a cor. Se a excitação for fraquinha, apenas os elétrons das órbitas mais externas, que já estão mais soltos, vão saltar. Tá, e como eles já estão longe do núcleo, a força de atração ali é menor.
Isso. Então, o salto de retorno deles gera uma onda eletromagnética longa e de baixa energia. Para os nossos olhos, o nosso cérebro traduz essa onda longa e meio preguiçosa como a luz vermelha. Entendi. Agora, se a perturbação for mais forte e atingir os elétrons que estão nas órbitas mais internas, mais colados no núcleo, a queda é muito mais drástica. Exato. Uma queda drástica libera um fóton com muita energia, criando uma onda mais curta e espremida. Essa já é a luz azul ou a luz violeta. E se a interferência chegar até o próprio núcleo do átomo e fizer ele vibrar? Aí a energia liberada é tão monstruosa que cria os raios gama, que já são invisíveis para nós e extremamente penetrantes. De explodir a cabeça pensar que a cor de um pôr do sol ou a cor da tela do celular na nossa frente agora é só o resultado visual de octilhões de elétrons caindo de diferentes degraus dentro dos átomos. É uma coreografia invisível gigante, e a relação entre cor e energia fica ainda mais clara quando a gente analisa o efeito Compton, que o material também aborda. O efeito Compton é muito visual. Explica como ele prova essa perda de energia. Imagina uma mesa de sinuca. O fóton é a bola branca viajando super rápido e ele bate de raspão num elétron que está lá quieto. O que acontece? Ele transfere parte do seu embalo, da sua energia, para o elétron e sai ricocheteando para o outro lado, só que mais devagar, com menos energia. Perfeito. E como a energia do fóton caiu depois da batida, a onda que acompanha ele se estica, fica mais longa. E como a gente acabou de ver, onda mais longa significa que a luz esfria, mudando sua frequência para tons mais avermelhados. É a mecânica pura de impacto ditando a paleta de cores do universo. Toda essa descoberta cimentou a ideia de que a luz se comporta como pequenos corpúsculos, né? Pequenas partículas duras. Sim, mas ainda tinha aquele velho fantasma assombrando os laboratórios. A luz também formava padrões de interferência e agia inegavelmente como onda em outros momentos. O que deixava os físicos loucos. E é aqui que a física dá sua guinada mais radical de todas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque entra em cena o Louis de Broglie. Esse cara foi genial. Muito. Ele olha para toda essa confusão de onda e partícula e simplesmente inverte a premissa. Ele pensa, olha, se uma onda intangível, como a luz, pode se comportar como uma partícula dura, por que uma partícula dura, a matéria física, não poderia se comportar como uma onda? É uma virada de perspectiva absurda. Ele postulou, através de uma matemática belíssima, que toda partícula no universo vem acompanhada de uma onda invisível que a guia. Então, elétrons lançados por uma válvula, por exemplo, seriam transportados por ondas tão curtas e rápidas quanto os raios-x. Essa era a teoria dele. E, obviamente, na época, muitos cientistas torceram o nariz, acharam maluquice. Exigiram que o de Broglie provasse isso na prática, mostrando a famosa difração de elétrons. Isso. Para quem não tem o termo fresco na memória, difração é quando uma onda contorna um obstáculo ou se espalha ao passar por uma fenda. Tipo o som de uma voz que faz a curva num corredor, sabe? Se ouve a pessoa antes de ver. Exato! Mas matéria sólida não faz curva no corredor sozinha. Um tiro de espingarda não contorna a parede para acertar um alvo escondido. Eles queriam que ele provasse o impossível. Que um pedaço de matéria pura pudesse se comportar como uma onda de rádio. E a surpresa veio quando 2 americanos atiraram um jato de elétrons contra um cristal de níquel. E adivinha? Os elétrons sofreram difração. Eles não bateram no cristal e quicaram de volta como bolas de gude? Não! Eles se espalharam e criaram padrões de interferência idênticos aos das ondas na água. A mecânica ondulatória estava provada para a matéria também. Tá, mas espera um pouco. Eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui em nome de quem está ouvindo isso e olhando ao redor agora. Manda. Se um elétron é uma onda e os átomos são feitos de elétrons, isso significa que a cadeira em que eu estou sentado agora, a mesa na minha frente, não são objetos sólidos? Como o cérebro processa que a solidez, a coisa mais óbvia e inquestionável do nosso dia a dia, é uma mentira? Isso levanta uma questão importante, que é a questão mais profunda de toda essa revolução quântica abordada no livro.
O que nós chamamos de matéria constitutiva provou ser, na verdade, um tecido infinito de corpúsculos mergulhados em turbilhões de ondas pulsantes. Tudo tá vibrando? Tudo. Essas ondas se cruzam em frequências inimagináveis o tempo todo sem se misturarem. Então, respondendo à sua pergunta, não, a sua cadeira não é sólida no sentido clássico da palavra. Mas eu sinto a cadeira. Quando eu soco a mesa, a minha mão dói. Como isso acontece se é tudo apenas onda e espaço vazio? A ilusão da solidez é puramente eletromagnética. É bizarro pensar nisso, mas quando a sua mão tenta tocar a mesa, os elétrons da sua pele chegam muito, muito perto dos elétrons da mesa. E como cargas iguais se repelem. Exato. Os campos de energia da mesa empurram os campos de energia da sua mão para trás. O que o seu cérebro interpreta como tocar algo sólido é, na verdade, apenas a repulsão invisível entre duas nuvens de energia. Nuvens que nunca chegam a encostar fisicamente uma na outra. Nós literalmente nunca tocamos em nada na nossa vida inteira. Nós apenas pairamos sobre campos de repulsão magnética. Cara, isso é muito doido. É por isso que a obra afirma que, para a física, o mundo material como que desapareceu. A matéria palpável não passa de uma vestimenta, uma casca ilusória para forças imensas que interagem num balé matemático contínuo. Perfeito. Toda essa maravilha mecânica e ondulatória explica muito bem como as coisas funcionam. Mas a ciência logo esbarrou num muro teórico enorme. Qual muro? Bom, se tudo, desde a luz até a madeira da mesa, são ondas viajando pelo espaço, onde exatamente essas ondas estão viajando? O mar precisa de água para ter ondas? O som precisa do ar? Qual é o oceano invisível do universo? A ciência antiga tinha uma resposta engatilhada para isso, né? O éter. Isso, o famoso éter cósmico. Eles acreditavam que o éter era uma substância sutil, um meio invisível e totalmente móvel que preenchia todo o espaço vazio. Uma espécie de gelatina invisível que servia de suporte para transmitir bilhões de oscilações na velocidade da luz. Mas o conceito do éter desmoronou completamente nas mãos de Einstein. Ele tentou colocar o éter em suas fórmulas matemáticas rigorosas. Ele precisava calcular quais seriam as propriedades mecânicas desse fluido para suportar tanta energia viajando a 300 mil quilômetros por segundo. E a conta não fechou. A matemática se recusou a fechar. As grandezas eram totalmente incompatíveis. Einstein, então, tomou uma decisão drástica para salvar a física. Ele declarou que o éter não existia e substituiu essa ideia pelo conceito de campo. O que muda as regras do jogo por completo. O espaço deixa de ser uma piscina estática cheia de um fluido. O campo é simplesmente a área de influência gerada pela própria presença de uma partícula. Sabe, para visualizar isso sem dor de cabeça, a analogia da fogueira é imbatível. Imagina uma pequena fogueira no meio da escuridão total. Essa é a analogia perfeita. A zona que a fogueira consegue iluminar ao redor dela é o seu campo de influência. Perto do fogo, a luz é bem forte. E conforme a gente se afasta do fogo, a luz vai caindo. Só que ela cai numa proporção matemática muito clara e progressiva. Ela cai pela metade. Depois para 1/4 da força original. Depois para 1/8. Depois 1/16, e essa divisão contínua vai gerando frações cada vez mais minúsculas. Só que tem um detalhe alucinante nessa matemática toda. Que é o fato de que nunca zera. Nunca zera. Você pode dividir essa luz infinitas vezes na equação, mas ela nunca chega ao zero absoluto. Teoricamente, a luz daquela pequena fogueira, ou o campo de influência de um único e minúsculo elétron, reverbera até o infinito. O Einstein resolveu a equação lindamente. As previsões sobre os campos de força se confirmaram na prática, nos laboratórios. Mas, a rigor, isso abre uma lacuna gigantesca. Uma lacuna filosófica, você diz. Sim. Porque a física explicou a matemática do campo, a geometria do espaço, mas não explicou qual é a matéria de base que forma esse espaço onde o campo existe. Fica um vazio conceitual. A física entende perfeitamente a causa e o efeito, mas o plano profundo das causas primárias continua sendo um mistério intocável para os nossos instrumentos terrestres. Exato. Então, o que tudo isso significa para a nossa compreensão do espaço vazio? Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, é exatamente nessa fronteira, onde a linguagem da matemática e dos telescópios atinge o seu limite absoluto,
que o texto de André Luiz faz a sua grande proposição. Já que o livro busca investigar a natureza das trocas de energia e do pensamento sob uma ótica extrafísica, ele nomeia esse meio sutil e inabordável pela ciência tradicional. E ele diz que esse oceano infinito que sustenta a própria criação e onde todos esses campos de força operam livremente é definido como o fluido cósmico, ou o hálito divino. Que é um conceito belíssimo. O que o texto faz de forma muito sagaz é reconhecer que a ciência desconstruiu a realidade até o limite do átomo, do fóton e da onda, mas argumenta que ainda há um substrato universal. Uma natureza espiritual, ou sutil, que serve de tela em branco para toda essa pintura quântica acontecer. É a fundação invisível que a física sabe que está lá, pelas suas equações apontando para o infinito, mas que não consegue isolar num tubo de ensaio. É o elo entre o mensurável e imensurável. Nossa, que trajeto espetacular nós percorremos hoje. Para tentar amarrar todos esses conceitos para quem nos acompanhou, nós saímos daquela descoberta aparentemente inofensiva de que um raio de luz tem peso e empurra a poeira. Vimos como a energia se aglomera em fótons densos. Sim, e como os saltos rigorosamente matemáticos dos elétrons dentro do átomo, subindo e descendo degraus, pintam todas as cores do mundo que nos cerca. Assistimos à ilusão da matéria sólida desabar diante das ondas de de Broglie e da repulsão magnética. E, por fim, acompanhamos a física de Einstein abolir o éter antigo e instituir os infinitos campos de força, até esbarrarmos lá no limite do infinito, na proposição do fluido cósmico do André Luiz. Sabe, entender essa evolução científica e filosófica não é apenas um exercício acadêmico distante. Isso transforma radicalmente a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia. Sem dúvida. Perceber que o chão sob os nossos pés, o ar que respiramos e as cores que vemos são resultados de um caos superordenado de partículas e campos vibrando a velocidades vertiginosas, isso faz a gente questionar o que realmente é a realidade. Nós caminhamos todos os dias sobre um milagre matemático e eletromagnético contínuo. O mundo que parece tão banal, tão sólido e silencioso. É, na verdade, uma usina frenética de física quântica operando a cada microsegundo. E tudo isso sustentado por algo ainda maior. Com certeza. E para encerrar, eu queria deixar um último pensamento provocativo para a nossa audiência. Algo que constrói exatamente em cima dessa física de campos que a gente acabou de explorar com o exemplo da fogueira. O que seria? Nós vimos que o campo de influência de uma simples partícula atômica diminui pela metade, para um quarto, para um oitavo, estendendo-se teoricamente para o infinito, sem nunca chegar a zero absoluto, certo? Certo. E nós, seres humanos, os nossos corpos, são compostos por octilhões dessas partículas magnéticas pulsando sem parar. Peraí, então isso significa que a perturbação energética que o nosso corpo cria não acaba na nossa pele? Exatamente. Se o campo das nossas partículas nunca atinge o zero absoluto e reverbera de forma infinitesimal pelo cosmos afora, onde é que termina de verdade a fronteira física do nosso corpo e começa a fronteira do resto do universo? Uau! É como se fôssemos infinitos, em certo sentido. Pois é. Fica o convite para quem nos ouve, da próxima vez que um raio de sol cruzar a sala da sua casa, iluminar a poeira flutuando no ar, lembre-se daquela pergunta inicial que parecia uma brincadeira. Quanto pesa a luz? Quanto pesa a luz? E, mais do que isso, pensem sobre o que essa física invisível revela sobre a vastidão de quem nós realmente somos. Um excelente dia para todos e continuem observando o mundo ao redor com novos olhos.